o data-driven marketing hoje ele é essencial. Não tem... Por que se fala desse termo? Porque a gente antigamente não tinha os meios ideais para medir as coisas. Perfeito. E não era cobrado dessa forma. Data-driven marketing é um pleonasmo vicioso, igual subir para cima e descer para baixo? Olha, eu acho que sim, eu acho que né? Se não é, se alguém acha que não é, deveria talvez fazer uma autocrítica, uma autoanálise para entender, né? Porque é verdade também, né? Mesmo o marketing tradicional da frase que você citou, eles estavam olhando ali para uma resposta em vendas, né? Aquele professor antigo tá olhando para dado e para resultado, né? Claro que quanto menos ferramenta tem, mais a gente aposta na intuição. Mas a gente aposta na intuição, toma uma decisão e observa de alguma forma onde ela está indo. Perfeito. Isso também é ser data-driven. Então, perfeito. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast mais irado do mundo, Analytics Talks, como sempre ao meu lado, ele. Sempre muito empolgado, vamos lá para mais um podcast. De Analytics, o senhor das terras dos dados. Estou extremamente empolgado com esse podcast. Você sabe que a máfia chinesa escalou a sua existência para poder ser o king size dos dados. Para com esse papinho merda. Não sabe disso não, cara? Não, vambora. A máfia chinesa escalou você e sua filha Kessia Castro Lima. Lembra não do King Size? Sim, eu sei. Só que isso aí é só 30 mais. É pra testar a audiência. 30 mais só. Os nossos convidados riram. Acho que, né? 30 mais. A gente vai falar hoje... Aí, ó. Vamos falar hoje sobre Data Driven Marketing. Então, para isso, eu trouxe pessoas que vão nos auxiliar, né, Luciano, nesse papo. Por favor, porque a gente não entende porra nenhuma. Então... Leandro Jardim, seja bem-vindo. Se apresenta pra galera aí, fala um pouquinho da Cortex. Contextualiza pra galera, porque o outro convidado é figurinha repetida no áudio. Já tá até se referindo como outro. É outro convidado. Porra. Que é isso, o cara tá mais aqui do que a gente. Sim. Ele já participou de mais podcasts do que eu. Daqui a pouco ele tá montando o podcast do mundo do marketing aqui. Aí vai ter um belo dia que eu vou falar, olá, habitante. Já virou uma sociedade. Tá pagando a conta de luz, pagou o almoço? Então, eu me chamo Leandro, né? Eu trabalho como hoje diretor de marketing de produto e de oferta, que é uma posição que a gente está construindo nova na Cortex, né? A Cortex é uma empresa de inteligência de dados, já tem algumas décadas também no mercado, né? Trabalha com uma plataforma que usa a inteligência de dados para apoiar as empresas a crescer. Legal. E hoje ela tem, enfim, soluções que vão desde empresas da indústria até empresas do varejo, e sempre com foco ali em marketing e vendas, né? Marketing e vendas. Então, como usar dados de marketing e vendas para crescer, né? A gente falava muito em growth intelligence, uma empresa de inteligência de dados, né? Mas o mundo vem evoluindo, o mercado vem evoluindo, né? Tecnologias, conceitos, formas de trabalho, né? E a gente está muito fortemente com um posicionamento renovado na empresa de go-to-market intelligence, ou seja, inteligência de go-to-market, que o que tem por trás aí é um novo entendimento, né? Que não é a gente que inventou, não é uma coisa que a gente está querendo empurrar, que a gente inventou, mas é uma coisa que o mercado todo está trazendo, lá fora já vem se falando bastante disso, é uma nova abordagem de go-to-market que entende menos do que o lançamento de um produto, que você lança, foi ao mercado e acabou, e muito mais como um processo recorrente, que você está em constante revisão, né? Os mercados mudam, os concorrentes mudam, o poder aquisitivo dos clientes mudam, a tecnologia muda. O contexto muda, né? O contexto em geral muda. Então não dá para a gente achar que uma estratégia que a gente adotou uma vez e implementou, ela vai continuar valendo por muito tempo. Cada vez ela vale por menos tempo. Então como é que a gente consegue ciclicamente, né, revisar o processo de ir ao mercado? E isso varia muito de acordo com os contextos. Então, no varejo, ser feito de uma forma, na indústria de outra, quem vende B2B de uma forma diferente, empresas que têm uma preocupação de marca muito relevante, tem que olhar também para o impacto, a reputação da sua marca nessa audiência onde ela quer construir, né, o seu go-to-market. Eu quero ir ao mercado, esse é o mercado, está definido, né? Preciso agora gerar valor para esse mercado. Como é que eu falo com ele, né? Se é um pequeno conjunto de empresas no segmento, é fácil, liga, vai lá, né?
Agora, se é o mercado como um todo, se tem uma pegada mais de B2C de marca, eu tenho que achar esses canais de comunicação em massa, medir, né, a performance nesses termos. Então, a gente tem aí 3 hoje grandes ofertas, né, cada uma com módulos distintos, Legal. que atuam em todo esse contexto, né? Boa. Além disso, eu sou professor, dou aula também de inovação, operações e alguns MBAs, e também faço algumas mentorias para empresas que estão começando, incubadoras, startup, falo um pouquinho também disso. Tem propriedade para estar aqui com a gente. Né? Se ele não tem, Porra, tá eu bom. não sei quem tem, né? Tá bom. Agora a gente tem outro convidado. O outro convidado é simplesmente, se você é o CEO do mundo marketing, isso faz você o presidente de um planeta. Não é não? É mole. Aí, o marketing aqui atuando Isso agora. aí. Olá, habitantes do mundo do marketing. Olha eu aqui de novo. Um prazer estar aqui com vocês. E o Leandro é professor do MBA Mundo do Marketing. Também, boa, também, boa, boa. exatamente. O Brunão tá aqui mais uma vez com a gente, já tá pagando conta de luz, almoço, É isso aí. já tem cadeira dele aqui, mesa. Exatamente. Sala, ter sala. Mundo do Marketing. Boa, boa. Vamos falar um pouquinho sobre esse Data Driven Marketing. Talvez seja legal a gente começar falando o que é esse Data Driven Marketing. Porque às vezes, quando a gente está falando com a nossa audiência de marqueteiros, marqueteiras, todo mundo vai se perguntar, mas quando é que o marketing não foi orientado a dados? Sim. Em que momento, né? A gente tem frases ontológicas aí de eu sei que metade do meu dinheiro gasto em publicidade vai para o ralo, só não sei que parte é. Então a gente sempre ouviu falar Sim. que o marketing é orientado a dados. Por que do nada a gente começou a ver esse termo Data Driven Marketing sendo cunhado? Se uma vez a gente, desde os tempos mais primórdios que eu estudei Kotler, sei lá, 2.0, já se falava sobre dados e análise de dados por trás disso. Por que agora esse termo Data Driven Marketing está tão em voga? É simplesmente mais uma buzzword ou o que tem por trás disso que a gente pode entender, a galera aprender um pouco mais aí? Não é uma buzzword, não, e não é de agora e vai ser para sempre, porque no passado não tinha a cultura que a gente tem hoje de comprovar o resultado e também não tinha ferramenta. Então, basicamente, na minha visão, são esses dois pilares, né? A gente não tinha... Essas duas mudanças. A gente não tinha... E não tinha um mercado também tão exigente como hoje, né? E que você... faço A, mas... Como diz o Jaime Turano, né? Onde entra porco e sai a linguiça, né? Como é que faz isso acontecer, né? Então, o Data-Driven Marketing hoje ele é essencial. Não tem... por que se fala desse termo? Porque a gente antigamente não tinha os meios ideais para medir as coisas. Perfeito. E não era cobrado dessa forma. E aí, por não... Na verdade, marketing era cobrado e aí perdia a briga com... A gente já falou sobre isso aqui, né? Eu até conheço um Instagram chamado Mundo Marketing, que uma vez fez um Reels falando de uma frase de um grande publicitário, que era algo em torno disso, né? Um cara que fez a campanha do primeiro sutiã e tal. Ele falou um pouco sobre isso daí. Teve até um react no Mundo Marketing sobre, não teve? Ah, sim. Isso aí é uma história... Mas, enfim... A gente não é uma buzzword, é algo que todo profissional de marketing tem que estar, tem que ser drivado pelos dados do marketing. E aí, só para você trouxe um entendimento aqui interessante que eu acho que vale para a gente poder fazer o paralelo, né? A gente fala que hoje a gente tem uma maneira diferente de cobrar os objetivos e os resultados de marketing. Como que era antes? Já que tu é o dono do mundo do marketing. Do planeta, é o presidente do planeta. Não, assim, já que tu é o nosso presida, tá ligado? É muito do que os diretores de marketing trazem pra gente, né? Antes não tinha, eram dados muito empíricos, né? Eram dados muito voltados para a marca só, você não media o resultado do negócio, né? Você não media direito a comunicação. Então, você não tinha todo o arcabouço que você tem hoje. Era um lance mais estimado até, né? Sim, era muito voltado só para a ideia, né? Você tinha só... Cara, vou fazer uma comunicação de um produto que não existia embalagem do produto, não existia comunicação do produto. Então, vou fazer isso aqui. E o processo de evolução natural fez com que mais produtos tivesse no mercado, maior competitividade, e aí você precisa dizer, não está funcionando, por que não está funcionando? Ou está funcionando, por que não está funcionando? Então, as perguntas começaram a ficar mais difíceis de responder. E aí, como é que eu respondo as perguntas? Com dados. Um exemplo sobre isso, até para o Leandro comentar aí também, fazendo uma correlação específica até de um momento
onde eu estava estudando sobre marketing, me formando, que eu ficava meio revoltado com algumas falas dos publicitários mais antigos, tá? Que era, pô, eu fiz uma campanha tal, e aí você viu, a Havaiana vendeu pra caramba. Eu falei, pô, da onde esse maluco tirou? Que simplesmente ao veicular um anúncio na TV e no rádio, ele vendeu pra caralho a Havaiana, por exemplo. É porque ele não tinha outra mídia, né? A única coisa que ele fazia era veicular na TV e no rádio. Então, qual a correlação de vender mais? Se passou a vender mais após eu ter anunciado na TV e no rádio, só pode ter sido isso. Agora não. Agora você tem TV, rádio, Twitter, Instagram, influenciador, jornal, revista. Você tem tanta mídia que aí você muda também um pouco mais esse conceito. Realmente, na minha visão, eu já fui um pouco preconceituoso contra isso, com os publicitários mais antigos que falavam, eu fiz a campanha tal e depois você vê, consequentemente, vendeu pra caralho o sutiã. Eu falo, esse maluco é maluco. Da onde ele tirou? Que só porque ele publicou. Não, porque só tinha isso, pô. Ele publicou, vendeu, só tinha essa opção. Agora não, a gente está falando de um monte de possíveis mídias, um monte de possíveis mensurações, e justamente o tiro não pode ser pela culatra. A gente olhava para trás e falava, ninguém media porra nenhuma, fazia outdoor, basdoor e não media. Agora, você tem como medir. E aí você não vai medir? Você virou também uma obrigação que a gente mesmo criou pra gente, né? Eu diria que são dois problemas aí, né? Um é o problema da lógica de atribuição, que é o que você está dizendo, né? Como é que eu vou atribuir uma compra lá na ponta, né, a um anúncio que eu fiz ou alguma ação que eu fiz, né? Esse problema, vocês conhecem bem, ele ainda existe hoje, né, dependendo do canal, né? Só tá piorando. Exato, só piora, exatamente. Né? Então, e esse problema estava lá também, né? Agora, como no experimento científico, se você pega dois períodos, né, que têm condições de contorno similares, mexe só uma alavanca e mede resultados, e venda pode ser uma forma de medição, você poderia dizer assim, olha, no mês tal e no mês tal, a nossa operação foi a mesma, exceto pelo fato de que no mês tal estava rodando tal campanha. Então eu posso, não é uma atribuição direta, mas eu posso fazer uma inferência de que aquela ação resultou. E isso dá até para isolar, eu posso fazer uma campanha só numa cidade, ver se funcionou, depois eu vou e faço na outra, e aí na outra também funcionou, ou seja, cada vez que eu coloco aquela campanha específica ali, eu consigo fazer aquele resultado mudar. Né? Exato, que é usado hoje em dia no mundo do ágil, né? Na mentalidade ágil. A mentalidade ágil é olhar para um problema, não saber a resposta, tentar fazer um experimento isolando uma variável e vendo se o resultado se confirma ou não se confirma. Né? Em ambos os casos é ótimo, né? Se confirmou, maravilha. Se não confirmou, maravilha também. Eu sei que isso aqui não funciona. O problema é quando não responde nada. E a maior parte das vezes você não consegue chegar a nenhuma conclusão. Esse é que é o problema. E o outro é da natureza da pergunta. Né? Então, a gente ainda tem um desafio, vocês devem vivenciar ele, que é o de branding. Né? Branding. Como é que eu sei se a minha marca né, tá mais lembrada? Ou se ela é associada a determinados valores que eu gostaria, né? Para você obter uma resposta direta a essa pergunta, só fazendo pesquisa direta, que é cara, é complexa. Quanto mais automação você fizer, você vai ter mais desafio da amostra, né? Menos vou responder. Você contratar uma pesquisa de brand recall é um investimento alto, né? Vai fazer isso algumas vezes por ano, dependendo do porte da empresa. De uma pesquisa desse tipo também, né? Você ser o cara responsável por fazer, então... Total, tem que contratar alguém de fora para fazer. Mas esse desafio ainda existe. Poxa, investir tanto em branding, voltou tanto em branding. Isso é. Essa resposta a gente ainda não consegue tão fácil. Mas por quê? Não é por problema de dado, é a natureza da pergunta. A gente está querendo entrar na mente das pessoas. Ainda não consegue. Mas realmente, com o advento da tecnologia, né, eu acho que a cultura do ambiente de negócios passou a ser mais exigente em relação a dado, mensuração e performance, porque começou a ver que é possível, que alguém faz, aquele dado não é a prova fiel de que aquilo funcionou, mas ele é uma proxy, dá para a gente agir por inferência. Né? Então, conforme a tecnologia foi evoluindo, ficou mais possível, né, medir coisas. Também mais canais foram aparecendo, a sociedade migrou para o ambiente digital. O ambiente digital é todo regido por dados, né? Tudo, qualquer movimento no digital é dado. Talvez até a gente tente fazer no real hoje em dia, com, né, câmeras e algumas lógicas que vão mensurando, mas no digital tudo é dado e todo dado produz mais dado. E aí a gente chega no momento que eu acho que é quase um momento, virou a chave, né? Talvez agora muito do problema é o excesso de dado.
o excesso de informação disponível, quais que eu uso, como que eu pego dados de cá, de lá e cruzo. Agora todo mundo já tem a expectativa de que toda resposta, toda performance, né, seja comprovada por dado. Só que é menos fácil do que a disponibilidade não tornou tão mais fácil assim. Sim, Talvez sim. mais possível, mas ainda é muito Principalmente complexo. porque quando a gente tem um ambiente onde a gente tem muitos dados para poder coletar, a gente volta na porra da pergunta. Tu pode ter 1 milhão de dados lá, mas se você não souber fazer a pergunta correta, ele não Exato. você não te dá o que você E quer. essa enormidade de dados fez aquele conceito, né, já difundado muitas vezes no mercado, que é o analysis paralysis, que eu vou fazer uma análise e fico paralisado porque eu não sei por onde começar, é a enormidade de dados. A gente até aqui na Métricas chama normalmente esse estágio aqui, o estágio de ansiedade de dados, que é quando eu entro num negócio que eu não tenho dados, eu fico ansioso para tê-los. E aí eu fico desesperado porque eu não sei por onde seguir sem ter esses dados. Então eu preciso fazer alguma coisa para tê-los. E eu tenho outro estágio, que é já mais pro ponto final aqui, que é eu entro num negócio, tá, o mundo do marketing tem 18 anos. Eu entro no mundo do marketing, tem muitos dados de 18 anos de história. E aí o que acontece? Eu não sei por onde começar, porque tem muitos dados. Aí o meio disso aqui, de eu não ter dado nenhum ou ter muitos dados, é o analysis paralysis, que é eu ficar paralisado e não sabendo por onde eu vou seguir na minha análise. Mas na minha visão, tudo isso começa pelo que o Luciano falou, a pergunta, né? Se a gente for sempre entendendo que talvez o passo primordial da gente fazer um data-driven marketing é a gente pensar na pergunta que eu quero responder, e aí, agora eu vou ser bem babaca, mas maneiro, eu já tô avisando que você é babaca, todo mundo vai entender que é Foda-se também, brincadeira. o podcast é nosso. Não, todo mundo vai Sai entender que é babaca quando a gente brincadeira, quiser, pô. mas todo mundo vai entender que é brincadeira. Como um cara que palestrou no mesmo evento que eu, né, o Barack Obama, falou... Não, foi muito babaca. Foi muito babaca. Como o Obama falou, o bom líder sabe fazer perguntas, né? E tem pessoas embaixo que ajudam a responder. Então, acho que um ponto principal muito importante de um profissional de dados que vai atuar no marketing e tudo mais é justamente isso. É saber fazer as perguntas e talvez o teu analista ali que vai te ajudar a responder é o dado. Por si só, que você vai interpretá-lo depois de ter feito a pergunta, né? Acho que as pessoas olham os dados como se fosse a mãe de Ná. De que vai prever o que você está falando. Não que não tenha análise preditiva, existe. Mas até a análise preditiva parte do pressuposto do que eu quero prever. Se eu não souber, de novo, vai de novo aqui. Se você não tem para onde seguir, todo caminho serve. Mas isso aqui, Leandro, já fez você desbloquear um mimo, tá? Só teu início aqui de pergunta. Bruno não tem mais o que dar de presente pra ele. né? Não tem mais A gente vai arrumar outra pra- coisa, mas pra você tem um presentinho aí. Pô, por favor, pra não fazer desfeita. Pô, tem alguns presentinhos, ó. Que Ó. café é esse aí, Luciano? Coffee mais muito forte, drip Pô. coffee. Muito O 10 bom. lá. Esse aí é bom, esse é bom. Esse cafezinho aqui, rapaz, sem intensidade Opa, 8. um livrinho. Ó, Olha. esse livro aí tá na lista do mundo do marketing de 10 livros que você precisa ler em 2024. Com certeza, ainda mais agora que eu sou professor de data de marketing. Tem que ler. Vou precisar melhorar minha aula. Então, isso aqui é uma indireta. Mas, olha, Boa. sua aula tá com muito achismo aí. Boa. Tá aí, ó, kitzinho de Olha, isso adesivo, aqui tá é pra bom, envelhecer tá o bom. notebook. Tá É. bom aí, foi muita coisa. Maravilha. Fechado. Luciano, que café é esse aqui, Luciano? Coffee mais muito forte, tem drip coffee, tem aqui, ó, café em cápsula, café moído e café em grão pra você. E melhor ainda, né? Tem 15% de desconto pra vocês aí no link da descrição. Então E se tem- aproveite, E se beleza? tem uma coisa que o profissional de marketing gosta é café. É, exatamente. Nossa Eu sou senhora. bem viciado. Ali, ó, ali. Não tem Eu sou como. bem viciado. O profissional de marketing, se ele não vê café, ele começa a tremer. Ele tem que tomar um cafezinho. Então, Coffee Mais é quem auxilia o profissional de marketing. Porque o profissional de marketing é um profissional de criação, né? Sempre, né? Mesmo se estiver fazendo gestão, se tiver, tem um processo criativo ali. Né? Sim. E Precisa. o processo criativo requer o ócio, né? Para as ideias se organizarem, né? E o café é um bom momento de ócio, aquela pequena pausa do ócio criativo. Nossa, no dia a criativo, dia. 15 minutinhos de café. Exato. Pô, é isso aí. Muito bom. Você percebe quem gosta de café, né, Bruno? Porque ele tomou café puro quando chegou aqui. Ele Exatamente. não botou sucralose, essas Só um paradas pra estragar pouquinho, só um café. pouquinho. Mas voltando à nossa pauta aqui, presente já dado, a gente falou sobre Data Driven Marketing, essa mudança que rolou do que tínhamos para agora. Mas ainda tirando o marketing dessa palavra, deixando só Data Driven, o que seria ser Data Driven? Quando a gente ouve alguém falar, eu sou totalmente Data Driven, o que é, de fato, ser Data Driven? Vou começar por Leandro essa daqui. O que é ser Data Driven? O que é ser orientado a dados? Olha, eu acho que assim, a essência dessa resposta, né, tá na sua camisa, né? Que é, eu vou tomar uma decisão, né? Eu preciso fazer algo, eu vou gastar um dinheiro, eu, sei lá, vou contratar um fornecedor, eu vou criar uma campanha nova, né?
e aí reúne o time, né? Cada um começa a dar ideia, né? E aí, para onde a gente vai, né? Então, eu acho que o data-driven, né, marketing é um processo de marketing que ele está pautado por evidência, né? Eu acho que, para mim, é muito importante entender que ele começa, né, parecido com o que vocês disseram, começa na pergunta, começa no objetivo, né? Tem outro presente? E o objetivo ele vai desdobrar em perguntas, né? Vai desdobrar e aí a resposta, essas perguntas vai precisar ser tangibilizado, talvez em métricas, medidas, né? Talvez alguns diagnósticos precisem ser feitos, né? A gestão vai precisar se organizar para comunicar executivamente o que está sendo feito com dados, para acompanhar o sucesso do que está sendo feito com dados também, né? Agora, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eita, vamos embora. Que é o seguinte. Essa polêmica lança que o Luciano vai responder. Quando a gente fala em dados, né, a maior parte da discussão de dados, data-driven, né, ela é uma discussão baseada no quantitativo, nos números, no resultado, no que eu mensuro, né? Mas existe uma dimensão qualitativa muito forte também que a gente não pode abandonar. Primeiro, eu quero responder uma pergunta. Eu posso precisar falar com o meu cliente. Perfeito. Eu vou fazer uma pesquisa, né? E pode ser uma pesquisa pode ser quantitativa, ótimo, eu vou mensurar, mas pode ser qualitativa, eu vou investigar, vou descobrir. E aí eu coletei aquelas informações ali e aquilo é dado, né? Quem já fez monografia, mestrado, doutorado, sabe? É dado para trabalho, dado qualitativo. Então, acho que a gente tem que entender que isso é muito importante também. E uma outra coisa a gente tende a achar que o número ele é uma proxy da realidade. Ou seja, se eu traduzir em um número, aquele número ele é real, porque ele é um número, né? E muita gente pensa, data-driven assim, me deu um número, mas um número ele pode estar carregado de subjetividade. Quais foram as premissas que eu usei para calcular aquele número? Né? Eu somei o que ali? Qual é o valor de uma empresa? Né? A gente viu aí, o mercado trabalha todo com números, mas é todo baseado em percepções, sentimentos. Toda vez, vamos supor que eu vou classificar os motivos pelos quais eu não estou conseguindo vender. Né? Eu quero mensurar eles. Ora, quais são os motivos? Eu vou ter que criar as categorias. A criação dessas categorias é absolutamente subjetiva. Eu posso escrever de um jeito, eu posso escrever de outro, mudei. Depois eu vou somar. Mas se eu mudei a minha forma de categorizar, né, os números já vão dar outra coisa. Então, eu acho que é muito... E essa parte ela é muito determinante, né? Se a carga qualitativa, né, a carga do entendimento do problema, das questões circunscritas, não for muito bem cuidada, o número ele pode significar nada, é um castelo de cartas. O que é MQL? Exatamente. Foda-se, tá ligado? Exato. E tem uma que... Eu esqueço o nome dele toda vez que eu vou falar a frase dele. Daniel, lá de SEO. Não, foi o Vitinho. Foi o Vitinho. Ele falou assim, se você for ler um número e no final você pode responder foda-se, é porque ele não significa porra nenhuma. Então, tipo, é isso, né? Porra, eu tenho, sei lá, 300 MQLs. Se você puder falar foda-se depois, ele não serve pra nada. Tá ligado? E é bem isso. Mas você não falou nem nada, tipo, polêmicão, não. Tá falando um bagulho muito mais polêmico. Esperando, mas isso beira... Deveria ser óbvio, né? Mas é foda, porque no dia a dia a gente não vê a galera aplicando... E o óbvio precisa ser dito. Exatamente. A gente não questiona o dado. O dado, ele merece ser questionado também. Não é porque ele tá em forma de número que ele carrega uma verdade. Eu vejo grandes empresas com um puta processo, aí tu vai ver o cara tem um puta pipeline de dados que integra com não sei o que, aí eu sento pra poder olhar, tem um erro numa query que muda tudo. Então. E aí os caras estão 3 anos investindo dinheiro errado por causa de uma query que foi montada, não, às vezes nem incorretamente, mas desalinhada com os objetivos de negócio. Então, se a gente tem... E eu falo muito isso sobre o processo de definir esses objetivos, e principalmente quais são as métricas que vão medir eles, ele tem que ser algo plural, do ponto de vista disciplinar. Então não dá para eu poder definir um objetivo e deixar só sobre uma perspectiva de marketing. Talvez eu tenha que trazer um cara de tecnologia, eu tenho que trazer um cara de marketing, um cara de vendas e colocar todo mundo ali para minimamente, porque se você não tiver isso alinhado dentro do teu time, você não montou o pilar principal para ter uma cultura de dados, porque se cada um olha para o mesmo nome do dado, mas apontam valores diferentes, tipo assim, não significa só que a gente tem uma discrepância. Cada área chega na reunião
reunião apresentando o Exatamente. mesmo número diferente da mesma coisa. Tem Exatamente. coleta de fonte diferente. E tem um ponto que você trouxe, que é uma frase que até semana passada eu botei isso no LinkedIn, que é pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. E uma coisa Sim. que eu vejo as pessoas negligenciando muito é o processo de data quality, que é como eu verifico a sim. qualidade desse dado, constantemente, seja qualitativo ou quantitativo. E você trouxe um ponto muito importante. Uma vez eu tive um debate com uma galera de UX, até a Paula Salles, se estiver ouvindo, um salve para ela, que na opinião dela, por exemplo, ó, uma pessoa que está fazendo uma pesquisa de um produto, na minha visão, a pessoa que montou o produto não tem que estar participando. Na visão dela, tem que estar. A minha visão da pessoa que montou o produto não estar é que ela vai ajudar a enviesar, que muitas vezes ela vai entender que as pessoas estão falando mal do filho dela, não do que ela projetou ali e tal. Sim. E a visão da Paula Salles era que a pessoa tinha que estar para ouvir isso. Sim. E, beleza, acho que os dois concordavam, mas com visões diferentes ali. O cara pode assistir a gravação depois, né? Ele pode chegar, para mim é isso. É Se totalmente ele estiver ali isso, no é meio, ele totalmente pode isso. enviesar. Mas O você não viu cliente- isso? Você perdeu um cliente, vou Exato. entrevistar porque o cliente foi embora. Se a pessoa de atendimento, CS, que, né, Customer Success, que vai entrevistar, né, é óbvio que as pessoas, por mais idônea que a pessoa Sim. seja, Sim. ela dar um vai monte de carregar desculpa o do porquê viés, aquilo vai aconteceu. carregar. Aí, não, então bota produto. Aí só vai aparecer problema do produto. Exato. Vamos botar agora produto. Aí o produto vai entrar, só vai aparecer problema de atendimento, que o Exato. produto tá bom. Não é nem por maldade, não é nem vou dizer assim, tentativa de É viés, ludibriar. É o viés do olhar. Então tem que ser sim alguma entidade que seja mais idônea, isenta, né? Pode ser um terceiro, é legal. Cara, É legal o terceiro, assim, quando ouvir um terceiro que você contratou para fazer uma pesquisa, o cara E é vem muito falar. bom ser contratado pra Nossa. falar a verdade, né? Exato. O problema é o cara tá Tem com que ser essa um cliente percepção que de ouvido. saiba ouvir. Exatamente. Você tem que saber. Tem E é que saber difícil, ouvir. muitas vezes, porque eu digo até por nós, tá? A gente faz imersão presencial e rola no final uma pesquisa com a galera de NPS e tal. E aí, não tô brincando, tá? Essa foi uma decisão que uma vez eu falei assim, por mim eu tomo essa decisão aqui agora, porque eu tava revoltado. Pô, uma das perguntas que a gente faz é pelo coffee break. Olha só, você que já fez nossa imersão, nada contra, mas tu não pagou pelo coffee break. Eu te dou um welcome coffee, te dou um pizza break no final. Então eu te dou um welcome coffee pra você chegar, tomar um café da manhã, e no final eu te pago pizza. E o aluno foi lá e reclamou do coffee break. Falei, então por mim eu tiro essa porra. Porque eu fiz faculdade, MBA, o caralho, ninguém nunca me deu um café. Eu tinha que pagar o meu café. O máximo que eu tiro é água e banheiro, porra. Aí você tá dando o welcome coffee e o pizza break, e a pessoa ainda tá reclamando, tô dando pizza, e a pessoa tá reclamando, eu tiro essa porra. E eu era totalmente enviesado. Por quê? Porque eu fiquei puto da pessoa não tá gostando do coffee break, e eu sou o cara que paga ele, porra. Então não sou eu, tem que Mas ser alguém eu já que vi isso filtra acontecer, tá? Eu sou professor, É. né? Dou aula há muitos anos e já vi coffee break ser retirado Então, porque de tá todo o reclamando. sistema. Isso aí. Por quê? Porque na medição, o maior motivo de Era o coffee reclamação break. é o Isso aí. coffee break. Então tira. Então não come nada, NPS filha vai da crescer. puta. E abre cantina. Tira É, uma E o cantina. NPS vai crescer Isso. e eu ainda vou ganhar mais dinheiro. É Exato. muito louco, né? Mas assim, você vê como é que eu poderia enviesar o time Bota uma todo. maquininha Porque eu daquela... fiquei puto com isso. Sim. E é legal isso, porque às vezes até o feedback da sua aula é legal que alguém leia e te Sim. interprete e passe pra você. Porque você lendo, pode ser que você fale, não, mas o aluno não tem condição. Não, o cara que tá ali no papel de receber o feedback, ou o feedback, como diria o nosso querido Nélio, ó, que loucura, Ali é o Lucivan. Lucivan. Esse cara, ele tá completamente, até numa posição defensiva de querer garantir o dele ali, né? No final, eu falo sempre isso. As empresas são feitas de pessoas, né? A gente não pode tirar isso da jogada. Sim. O cara vai chegar lá, o maluco pode falar várias coisas sobre o problema ser o produto, mas, porra, eu vou me fuder colhendo um feedback? Não existe, tá ligado? E olha só, a gente foi perguntar sobre o que era Data Driven e tá debatendo muito sobre dado qualitativo, o que é tão Sim. importante e muitas vezes negligenciado, né? Sim, e a questão disso tudo vai na cultura mesmo, né? Como a empresa tem uma cultura de, cara, vamos olhar para o problema, vamos resolver o problema, seja qual o dado vier, de quem for esse dado, de quem for esse problema. E nisso, o perigo é de olhar muito qualitativamente. Também tem o qualitativo é muito importante, mas existe esse perigo também de olhar só. Não pode ser nem 8 nem 80. Tem quanto que ter mais um qualha, né? equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio entre as duas. E tem que ter um acordo ali e dizer, cara, o que está mais próximo da realidade, né? Qual o caminho nós vamos seguir, né? Porque esse é um mindset data-driven. Vou pegar uma carona aqui, Bruno, que você falou, quando estava falando, me veio aqui uma coisa importante na cabeça, que eu julgo importante, né? Que eu falo bastante em aula, na verdade, que assim, todo dado,
Ele mostra uma coisa, mas ele esconde outras coisas, né? Todo dado, ele é como se fosse um ângulo de visão, um ponto de vista. Você está olhando para aquele número. Aquele número foi calculado de um jeito, ele mostra uma faceta do problema. Uhum. Por isso que para ter uma gestão data-driven, um marketing data-driven, eu não posso nunca resumir a minha análise a uma métrica só. Sim. Eu Perfeito. tenho que ter um conjunto de métricas, um painel. Por quê? Sim. Porque elas vão me mostrar o andamento daquilo que eu estou querendo saber sobre por diferentes ângulos. Eu posso ver facetas boas e negativas e riscos surgindo, né? Me antecipar. Uhum. Então, acho que isso é bem importante também, né? A gente não acha conecta- que é um número que vai me dar. Vendas. Estou vendendo muito bem, mas pode ser que amanhã eu pare de vender. Por quê? Porque eu parei de gerar demanda. É. Eu não estava olhando a demanda, estava olhando só a venda. Né? E aí, de repente, um exemplo assim bobo, né? Ou então uma média, né? Se eu estou olhando um exemplo que é muito fácil de entender e é muito emblemático. Se eu estou medindo a minha pontualidade, né? A minha média de pontualidade, eu entreguei um cara com 1 dia de atraso e o outro com 1 dia de antecedência. Né? Qual foi a minha média de pontualidade? Fica igual, né? Foi 0, foi pontual. Tudo bem, 1 dia a mais, 1 dia a menos. Agora, se eu, por alguma razão, vou atrasar um cara 100 dias, aí eu aproveito e antecipo o outro 100 dias para poder manter a minha média ali na mesma. Sim. Só que agora é muito diferente esse resultado. Né? Eu Sim. tenho um 100 para lá, um 100 para cá. Então eu vou ter que olhar também o meu atraso máximo. Tem que Sim. ser um outro número. É. Agora eu estou vendo a média, mas também estou vendo o pior caso. Quer ver onde é que acontece muito isso? O cara, no final de você consumir o restaurante, enviesa completamente o seu feedback lá no NPS, quando ele fala, pô, dá uma nota aí pra poder dar uma moral pra gente. Tipo assim, Cara, diga aí como você avalia bem o meu atendimento, tá ligado? teve uma vez que eu fui devolver um carro de uma viagem, devolvi, o cara virou pra mim e falou assim, pô, você vai receber um SMS aí, cara? Se puder só digitar 10 na resposta do SMS, tá show que auxilia a gente aqui. Aí o pô, valeu, irmão, obrigado. Ele, pô, precisa nem prestar atenção, só digita 10. Aí eu recebi mensagem de uma dessas empresas de carro que era, que nota você dá para a experiência e como vendedor foi não sei o quê. Eu falei, caralho, o maluco mandou eu nem ler. Mandou só dar 10. É a cultura, né? É o que a gente falou, esbarra na cultura. E também isso que você falou, Leandro, é muito interessante. A gente ontem estava em reunião com o pessoal da redação e a gente tem indicadores da redação lá para medir audiência e tudo e outros qualitativos. Mas você sabe que o qualitativo ele não tem indicador. E eu falei assim, cara, a gente precisa de um indicador qualitativo. Que mede a qualidade disso. E aí, cara, mas aí agora só no ano que vem, porque já é anual e tudo. Eu falei assim, caramba, precisa. O qualitativo ele é necessário. Como é que eu sei sim. que isso é bom, né? E é muito importante trazer 2 pontos que vocês trouxeram, né? Que é a comunicação, muitas vezes, ela é falha porque as pessoas acham que o óbvio não precisa ser dito. E aí, às vezes, tem perguntas muito simples, como essa do Bruno, que se a gente trouxer aqui, cada um vai ter uma visão diferente, mas a gente tem que definir qual é a visão. Então o Bruno falou, eu tenho que ter um indicador de qualidade. Vamos supor que eu fale assim, beleza, como é que a gente sabe que um artigo escrito no Mundo Marketing é bom? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o que é bom. O que é bom? audiência Porque não ao é... definir o que é bom, é É. que a gente vai conseguir ter métricas para todo mundo entender que bom para a nossa empresa é quando acontece isso e isso. Sim. Porque senão, se eu entender que para mim bom é gerar acesso. Aí o É Bruno bom, falou, não, é bom pro usuário ou é bom pra empresa? Exato. Tem A uma gente- série sim, de questões. que tem que Existe ser uma tratadas. definição primeiro sobre o que é bom, que foi o exemplo do MQL, né? O que é MQL? O que é um lead quente e um lead frio, né? Temos que definir. E a segunda coisa que você trouxe, que eu acho muito pertinente trazer aqui, que eu até falo no livro, que é a diferença de KPI para métrica, né? E o problema das pessoas é que elas se viciam em achar que o KPI, que é o Key Performance Indicator, é que vai trazer para ela a resposta de tudo. Não. O KPI, ele traz pra gente o que a gente alcançou, o que a gente não alcançou. As métricas é que vão te dar um direcionamento para poder Lembrei do analisar Bonel, por né? trás O disso. indicador. Isso aí. Então, o Que merda. KPI, ele vai te ajudar a olhar e falar assim, estou alcançando o meu objetivo? Sim ou não? Isso. Agora, o porquê são métricas de suporte Exato. que vão ajudar a analisar. O problema das pessoas é falar, beleza, não bati a meta. Não bati a meta. Porra, por quê? Por quê? Ou bati a meta. Por quê? Sim, não, mas aí, nesse caso, os dados quantitativos, eles ficam mais como esse dashboard desse velocímetro, Sim, desse mas o carro problema... que a gente tá Então, mas dirigindo. aí que tá. E aí, quando a gente vê aquele sinal ali de que tu tá com problema na embreagem, você vai lá pra poder Mas descobrir. esse é o Aí problema. talvez Esse falta dashboard, esse nível muitas de consciência- vezes, das consciência. pessoas, é um dashboard só de KPI, pô. Aí eu olho, foi o que o Leandro falou, eu olho, não bati minha meta.
para as máquinas, não bateu a meta. Se eu já tenho quais são as métricas que eu vou analisar por que eu não bati Sim. a meta, eu não preciso parar as máquinas. Eu falo, pessoal, se não tô batendo a meta, como é que tá a audiência? Como é que tá o ticket médio? Como é que tá a taxa de conversão? Como é que estão as transações? Não, e debaixo disso tem, Porque um tem desses os dados 4 é que define o qualitativos também. sucesso ou o insucesso daquela. Sim. Então, automaticamente, eu já sei pra onde olhar, né? Não, e dentro dessa análise ainda você está olhando dados quantitativos, né? É, Embaixo sim, sim, disso, ou seja, você tem um sintoma. Tem Por quali exemplo, junto. meus usuários não passam da página de produto para a página de carrinho. É um sintoma lá, porque essa é provavelmente a etapa onde tem mais fricção desses usuários. Por quê? Aí talvez os dados qualitativos, eles não estão só numa pesquisa que você vai fazer para base. Não, pode ser numa gravação de vídeo que você vai ter lá a informação, Sim. pode ser numa enquete, o quanto aquele site está Pesquisa. difícil, pode ser tipo na quantidade de bugs que você tem para aquela página, ou seja, tem dados qualitativos que também são baseados no comportamento do usuário, muita gente negligencia isso, né? É, na Porque, pesquisa, assim, conversar acontece com o muito usuário. isso dentro da estrutura que eu vejo, pelo menos, dos nossos clientes, com relação a lead. E assim, eu sou zero de marketing, tá? Sou só um programador aqui. Então eu vou botar meu chapéu de poder falar qualquer merda que eu quiser. Então, nesse caso, por exemplo, você tem um formulário lá, onde o cara tem que cadastrar e ele tem vários campos que são campos abertos, mas eu tenho campos fechados que definem o perfil dele. Então, por exemplo, faixa salarial, qual é o cargo dele, ou qual tipo de empresa que ele trabalha. Isso, por si só, são informações qualitativas àquele comportamento. Ou eu tô falando uma merda muito grande? Elas É vão quant. qualificar, né? Qualificar. O Q do MQL, vão qualificar o lead, para ver se ele está dentro ou E aí não você da vai entender o que é um SLA. lead qualificado. É. Mas até esse pra dado você- não é um dado qualitativo? Então, mas até para você definir esse dado, antes você tem que ter conversado com as pessoas e falado o que é um lead qualificado. Exatamente. Não, eu não tô Aí, falando mediante disso. isso. Eu não tô Aí, falando mas disso. isso não é um dado qualitativo. Isso aí é só uma forma da gente qualificar o lead, mas não é um dado qualificativo pra gente em cima da gente. Então, mas eu então analisar esse dado e entender que da quantidade de pessoas que convertem dentro do formulário de lead, tantos por cento são CMOs, isso não traz... É É quantitativo. quantos por cento? Não, olha só, o que tem de qualitativo ali? A forma como você organiza esses parâmetros, né? É isso? Então, por exemplo, você pode querer ver o número de funcionários, né? As faixas do LinkedIn podem ser ruins para você, porque você quer ver uma granularidade menor, por exemplo. Aí você vai definir, né? Vai ser um consenso ali, vamos recortar em 50, em 10, né? Isso não vai ser uma medição, não vai ser um experimento que vai dizer o quanto você deve recortar, né? Vamos fazer uma outra pergunta. Quantos funcionários ele tem na área comercial, por exemplo? Aí vai ser uma decisão ali, né, que o pessoal percebeu que pode ser. Aí vai criar essa régua de corte, vai criar o parâmetro. Então, tem uma dimensão qualitativa em como esse dado é estruturado. Que campos eu vou colocar ali, que opções eu vou dar para ele marcar, né? E podem ter opções que não são numéricas, né? Sim. São descritivas. Exatamente, nesse sentido, é exatamente isso que eu tô mas falando. depois a gente vai quantificar essa Sim. opção. E aí no futuro eu posso ver, cara, descrevi mal. Eu vou criar uma nova categorização e vou seguir em frente. Ou adicionar uma nova faixa, porque não faz sentido 100% da minha base estar acima de 500, né? Aquela seleção que eu quero. Mas a gente ainda está entrando aqui na discussão em cima de pessoas na nossa bolha, que somos nós, que somos data-driven, né? Aqui, orientado a dados. Aí eu quero trazer 2 perguntas aqui em cima disso para a gente debater e ajudar a audiência aqui a entender o que é o cerne de ser orientado a dados. Eu quero 2. De novo, tipo, se vocês pudessem definir uma ação, que ação é essa que mostra que a pessoa é orientada a dados? Essa é a primeira questão. E número 2, além da gente pensar nos números, que mais envolve ser data-driven no processo de tomada de decisão? Pergunta para os universitários. Por isso vocês estão aqui, a consultoria pra gente, no caso. Eu diria assim, a ação é buscar uma evidência para respaldar qualquer tipo de ação ou pergunta ou dúvida, né? E, eventualmente, como eu falei, ela pode ser qualitativa. É óbvio que eu pergunto para uma pessoa, a chance de eu ter um viés ali é grande, né? Por exemplo, quando eu faço mentoria para o pessoal que está abrindo negócio, né? Muitas vezes eles estão querendo ver se, ao tentar vender aquilo para o cliente, o cara vai querer comprar. Essa é a maior dúvida. Eu falo, não desenvolve nada, não cria produto, não contrata, vai tentar vender. Se alguém disser, quero comprar, você fala, então aguarda que daqui a 2 meses vai estar pronto, né? Mas tenta vender primeiro. Aí, esse tentar vender, eu procuro orientar assim, olha, com quantas pessoas você tem que tentar vender para ter uma resposta se o seu produto é válido ou não. Se a gente for olhar na academia, né, que eu passei também alguns anos na academia,
Vamos dizer que para pesquisa qualitativa, um número mágico é de 20 respondentes, sempre tem isso. que basicamente tem a ver com saturação do pesquisador. Perfeito. O problema de saco cheio. exatamente, não é uma questão de estatística. Uhum. Não é nem do cansaço, ele não consegue mais distinguir. Isso. Na cabeça dele já misturou, ele não vai criar mais novas categorias a partir Vira de novo aquele conceito que a gente falou de análise paralysis lá. Ele Exato, não consegue vai mais ficar a sair vida dali. inteira entrevistando, não vai sair. Então, com 20 garante que exauriu a capacidade da análise, né? Uhum. Mas às vezes não dá para se falar com 20. Você precisa entrevistar 20 CEOs para testar o seu negócio. Como é que você vai arranjar 20 CEOs que sentem na sua mesa para testar a tua ideia? Vai ser muito difícil. Aí fala assim, mínimo minimorum é 3. Se você não falar nem com 3, você não consegue. O cara disse uma coisa. 2, o cara pode dizer a mesma coisa, mas pode ser coincidência, eu disse o contrário. No terceiro, você começa a ter uma Minerva. Mas ainda é pouco. Eu digo, se der para fazer 5, já melhorou. Dependendo do esforço. Agora, não, se é uma coisa perguntar na rua, você faz com um monte. Né? Porque é muito comum o cara querer vender um negócio para grandes empresas. É muito difícil entrar. E, ó, eu queria só trazer um ponto, Leandro, só para corroborar, porque eu vejo muito isso acontecer, que também não adianta você fazer essas 5 entrevistas com seus amigos. Exato, eu vejo muita gente assim, estou lançando uma startup, você pode preencher esse... Não, eu não deveria estar preenchendo porque eu não sou o teu público. Sim. Você vai ter uma resposta de mim que pode foder você ou o teu negócio. Porque eu não sou o teu público, eu não compraria o teu produto, então eu não deveria estar respondendo, né? Sim. Isso é muito legal, porque eu ia complementar exatamente isso. Onde você está fazendo e com quem você está fazendo essa pesquisa, ou onde você está buscando esse dado, onde você está... para onde esse dado vai também é muito importante. Porque... ter viés é muito fácil ter. Sim. Hoje em dia, a gente recebe, sei lá, 5, 10 pesquisas por dia no mundo do marketing. E você vai ver, a pessoa fala que é pesquisa, mas não é pesquisa. Inclusive, tem um podcast aqui só sobre pesquisa, né? Tá vendo? Ele é de casa já? Então, Tá vendo? Tem episódio? É dele, tem um episódio aqui só sobre pesquisa. Por quê? De lá vem muita estrutura, vem muita estruturação de como você mensurar as coisas. De como você ter parâmetros claros, né, para você exatamente não ter viés. Eu tenho que ter percentual na região X, na região Y, de acordo com um dado demográfico, de homens, de mulheres, de faixa etária, de cargo, de salário. Essas que eu estou falando tradicionais. Porque senão você vai trazer um dado totalmente enviesado. O brasileiro ele gosta de comprar Coca-Cola. Tá, mas quem são essas pessoas? Quem são esses brasileiros? Né? Quem são? Quem respondeu isso? Onde é que aquelas pessoas estão? Até hoje em dia mudou um pouco, né? Alguns institutos de pesquisas eles falavam isso e faziam a pesquisa pela internet. Hoje eles não colocam mais os brasileiros, falam os internautas. Porque, queira ou não, por mais que o brasileiro tá não representa todos os brasileiros. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Uma amostragem dentro da amostragem. Onde você está buscando esse dado e de quem está falando sobre isso, né? Eu acho que isso tem é um ponto em cima da quantidade que ele estava falando, que é a quantidade de pessoas pode ser influenciada também até pelo teu ticket médio, do que você espera desse produto, né? Pô, se tu vende um produto que vai custar, na sua expectativa, né, 1 milhão, tu pode talvez diminuir a quantidade de pessoas que você vai falar, né? Se tiver 2, 3 ali dispostas a pagar por isso, tu já tem um dinheiro no bolso, né? Então, a ação de ser data-driven é a gente buscar respostas para hipóteses, questionamentos. Buscar evidências que comprovem ou incomprovem aquilo ali, né? Acho que é bom que sugiram, tá? Porque o meu ponto ali não é uma prova, né? Sim, que sugira um caminho. Isso, e esse caminho pode ser até não segui-lo, né? Exatamente. Acho que essa é a parte boa. Eu sempre falo isso. Se a resposta da tua investigação for não faz, é maravilhoso ter essa resposta. Era mais gostoso que fosse faz. Mas quando não faz, é ótimo também. Porque a maior parte das vezes a gente não sabe, continua sem saber. E isso que é o problema. Perfeito. E aí, então essa seria a ação. E o que mais é ser data-driven no processo de tomar decisões? Porque a gente está falando de dados quanti e quali, acho que ficou bem claro para a galera falar sobre dados quali, tem também podcast aqui que a gente fala sobre dados quali, para a galera entender, e a gente sempre brinca, né, que dados quanti dizem o quê, quali o quê, então pode ficar isso na cabeça da galera. A ação é buscar essas respostas, evidências, e o que mais é ser data-driven nesse processo de tomada de decisão? Quero dizer o seguinte, muitas vezes aí, cara, sei lá, a galera que tá ouvindo a gente aí, meu irmão, sabe quantas vezes, acho que todo episódio eu devo soltar uma vez isso.
O Luciano deve estar de saco cheio de me ouvir falar essa porra. Que é, quando o dado é inconveniente, a opinião do outro, a pessoa tende a questioná-lo. E aí, pô, você não é É data driven? impressionante, inclusive, isso, de acordo com a quantidade de gente que a gente vê, né, falando que é data-driven no LinkedIn, a gente ainda tem que ficar falando sobre esse mesmo assunto ainda em E muitas 2024. vezes, quando o dado é inconveniente, a opinião da pessoa, a pessoa tende a questionar a fonte do dado ou a interpretação de quem trouxe. Pô, mas você pode, tem o viés, tem tudo isso. Mas quando o dado é conveniente, é mais fácil. Então, pensando no processo de tomada de decisão, seja em marketing, já que a gente está trazendo aqui, o que é ser data-driven, além de eu trazer evidências que é essa ação que a gente falou? O que é? A gente falou recentemente, num outro podcast sobre cultura de dados, a gente falou sobre o que é o IA-driven, que é hoje um termo muito forte sobre isso. E aí, até foi com o Ricardo Capra, e ele trouxe um conceito que foi bem legal. Ele falou o seguinte, cara, o motorista do Uber é um cara IA-driven, porque ele não tá falando com ninguém, ele tá 100% orientado àquela máquina ali, que dá sim, diz o caminho. Aí ele até brincou, falou assim, se você não der bom dia pro cara, o cara não tem nem contato humano com ninguém, é só contato com a máquina. Então, o que é IA-driven? Eu tô deixando uma inteligência artificial me orientar, inclusive pelo caminho. Waze, né? A gente no Waze. No caminho, assim, exato. Então, o que é ser data-driven no processo de tomada de decisão? Além da gente trazer dado, o que é? Eu vou trazer um exemplo aqui, beleza? Qualquer. Imagina que eu vou lançar um produto para ir ao mercado. O que eu tenho que levar em consideração aqui? Eu só vou levar em consideração quando eu jogar para o mercado? O que eu faço antes nesse... E é legal, né, Luciano, trazer o conceito de GTM aqui, né? Porque GTM, para a gente, Analytics, é Google Tag Manager. E GTM para o mercado é Go-to-Market. Né? Então, o que são essas outras ações no dia a dia ali nesse processo? Que não é só olhar o dado, mas é cultura, pessoas, tomar decisões, convencimento. O que são esses processos? Ou o que tem além disso? Bom, agora você trouxe muitos elementos, né? Eu achei interessante o que você colocou de ter essa abertura, essa franqueza de encarar o que o dado traz, né? Uma má performance não é uma sentença de incompetência, né? Não é. Perfeito. Então, a gente tem que ter abertura a isso e muitas vezes o que a gente fez não performou bem, mas com os elementos que a gente tinha, o data-driven sugeriu que aquele era o melhor caminho. E às vezes não era, né? Havia outros elementos que não estavam em jogo. Quando a gente foi a campo, a gente descobriu novos elementos. Agora a gente revê a equação e vai de novo. O bacana de quem é data-driven é que ele vai ver mais rápido que alguma coisa deu errado para poder reagir logo. Tá acompanhando, monitorando performance, né? Preferencialmente não esperando chegar ao final do mês, o final do quarto, para poder ver que as coisas não deram certo. Né? Mas, assim, eu acho que desses elementos estruturantes, tem muitos mesmo, né? Você colocou um que é forte, que é cultura também, que acho que uma empresa, vamos supor, se o CEO, né, ou se o founder, porque geralmente um CEO, a tendência, se ele é um cara contratado para ser CEO, a tendência é que ele vai ser data-driven. Muito dificilmente, né, vai ter um CEO muito intuitivo, a não ser, sei lá, numa companhia familiar. Exatamente. Mas aí é por isso que eu falei o founder. Né? Quando é o founder, aí pode ser. Então, se ele é muito drivado a minha ideia, a minha visão, aquilo vai descer. Vai descer para os demais. Todo mundo vai operar na lógica ali, talvez, da política, né? Na lógica da eloquência, né? Isso pode acontecer. E isso, para mim, é não ser data-driven, né? Uma cultura não data-driven. A cultura baseada no que eu quero que vocês façam na minha empresa. E foda-se o mundo. Né? Exato. Então, a cultura ela é fundamental. Se não tiver, lascou. Vai dar murro em ponta de faca. Né? Pode até fazer um pequeno feudo ali de uma área que opera assim, mas no fim das contas vai esbarrar com direcionamentos que talvez não vão ser nesse nível. Mas eu acho que começa no objetivo, né? Mais uma vez. Então, assim, todas as ações que estão sendo feitas por todo mundo, elas precisam ter muito claro para que objetivo estratégico do meu negócio eu estou atingindo, né? Então, acho que esse é o elemento assim, que tangibiliza o que é essa cultura, né? E aí isso vai se traduzir nas métricas e nas medidas, né? Eu acho que tem dimensões, então tem a dimensão do que eu reporto executivamente para quem está acima, tem a dimensão do que eu acompanho, quais são as minhas medições do dia a dia que eu acompanho, tem a dimensão do que eu lanço mão como ferramenta para descobrir o problema ou a causa, né? Às vezes eu posso descobrir, o problema está aqui, né? Está aqui está o gargalo, aqui o negócio deu errado. Agora, por que ele deu errado? Talvez tudo que eu meça hoje, eu posso medir muitas coisas, né? Não tem a resposta. Eu vou ter que ir lá falar com o cliente, eu vou ter que levantar algum outro número. Então, tem um esforço também do diagnóstico, né?
Então, dentro desses dados, a gente também está falando de pensamento crítico, pensamento analítico. Total. Não é só o dado por si só, porque tem estrutura por trás disso. E, né? e a gente está falando tanto de cultura, mas uma cultura também de assimilar o erro, né? Uma cultura que para as empresas era muito ruins, né? A cultura do século XIX, o erro era a empresa fazia tudo para não errar, porque o erro tinha medo de errar. Aliás, ela fazia tudo, ela não arriscava, não fazia nada novo por medo de errar. Hoje você consegue controlar esses experimentos, né, com MVP baseado em dados, e você vai fazer lá algo que vai dar certo, vai dar errado, e você vai ter uma prova de conceito ali, né? E você vai ser orientado a dados, uma prova de conceito, um projeto menor dentro de um projeto grande. Hoje em dia, numa cultura moderna, né? As empresas não começam a fazer, isso é muito importante na cultura data-driven. Elas não começam, eu tenho que fazer o foguete dar ré. Mas ela não começa fazendo o foguete dar ré. Primeiro faz o foguete subir. Depois faz o foguete chegar sei lá onde, e depois ela faz o foguete dar ré. Antigamente as empresas ficavam muito tempo para desenvolver um produto, um serviço, e aí você estava muito mais suscetível a erro, porque depois que você fez o produto, e aí? Hoje em dia não. Precisa um fator fundamental e elemento sine qua non nessa cultura é a tolerância ao erro. Aprender com o erro. O erro não é um erro, ele é um aprendizado, né? É melhor ter o não gol é melhor do que às vezes o gol e você perder muito dinheiro, né? E acho que tem um ponto em cima do que você falou, que é sobre em qual estágio do processo de execução o dado está sendo inserido como premissa, né? Então, existem, pelo menos no âmbito digital, você tem lá a necessidade de talvez medir algo depois que já foi lançado, e isso é um estágio que demonstra um nível de imaturidade muito grande. Você tem um nível onde já nasce sendo mensurado, e você tem que para mim é o intermediário, e você tem um anterior, que é por que eu preciso disso? E aí o dado é o cara que vai responder se a gente precisa dessa solução, se a gente precisa dessa feature dentro do software, ou se a gente, a gente precisa de um foguete que dê ré, né? Acho que são estágios que determinam o nível de maturidade das pessoas com relação a essa orientação a data-driven aí, a orientação a dados que a gente tá falando aqui direto. E eu acho que tem uma coisa também que tá ligado com a cultura, mas que vai desaguar em outras coisas, é que assim, dependendo do negócio, do tamanho da empresa, do modelo, cara, para poder medir, vai ter que ter um investimento, né? Vai ter que ter tecnologia para isso, né? Vai ter que organizar os processos, vai contratar software, né? Às vezes vários softwares, vai ter que contratar integração de alguma forma disso tudo, vai ter que muitas vezes contratar pessoas que só vão trabalhar para organizar e distribuir informação em dado, né? Porque por mais que você tenha uma ferramenta boa, um CRM potente, para você montar todas as análises que você precisa dentro daquele CRM, mais potente que ele seja, você vai ter que ter um cara de Ops ali, alguém que sabe mexer, então tem investimento também. Essa era a minha pergunta. Ia falar em cima de investimento e marketing mesmo. A gente vê cada vez mais empresas investindo em marketing. E aí, acho que é um ponto que você trouxe bem legal. A pequena empresa que está começando hoje, ela sabe que ela tem que investir em Meta, Google. Ela sabe que ela, minimamente, se ela vende online, eu tenho uma coisa, uma operação online, ela minimamente vai ter que ter um site rápido. Ela sabe isso. Só que a gente está falando aqui de data-driven marketing. Minha pergunta para vocês é em cima de 2 pontos. Ponto número 1. As empresas hoje, tirando quem é muito gigante, tem maturidade alta, as empresas hoje, elas têm o conhecimento e separam algum tipo de verba para dados? E 2, o quanto as áreas de marketing também separam um tipo de verba para que a tecnologia ajude a avançar o que ela está fazendo e também faça prover o acesso a esses dados? Porque na minha visão, essa é a briga que você tem para vender, né? Isso não acontece. Na minha visão, isso não acontece. Até a gente aqui como consultoria, nunca houve na nossa existência, em 9 anos e 3 meses de empresa, nunca houve na nossa existência que alguém chegasse e falasse assim, eu tenho um budget separado para isso. Sempre foi, eu consegui um orçamento extra, a gente está tirando isso de investimento em marketing, a gente está tirando isso de investimento de produto, a gente está deixando de fazer aquilo. Nunca houve um budget separado
para dados, por exemplo, ou tecnologia que ajude a prover esses dados. Uhum. E ao mesmo tempo todo Mas a mundo gente diz que é tem- data-driven e reclama, por exemplo, de usar ferramenta gratuita que não entrega o dado 100%. Uhum. Pô, você não investe porra nenhuma, sacou? Uhum. Sim. Então, o quanto isso é equivocado, uma vez que a gente está aqui falando de data-driven marketing, Uhum. todo mundo diz que é orientado a dados, mas não tem orçamento, nem tecnologia que ajude a prover isso. Uhum. A gente ouviu em off, né, uma É. grande empresa falando que quer investir cada vez mais nisso, né? Que é o maior investimento, né? Que é um grande investimento. Assim, como você falou, as grandes empresas têm um olhar já Uhum. dessa necessidade, mas que era muito Justamente é voltado por para a obrigação, né? tecnologia, né? Era investimentos de tecnologia, investimentos É. da informática e tudo, Mas né? hoje é investimento de produto, hoje para mim é investimento de marketing. Sim, com Porque certeza. você tem essas métricas, esses dados, né, de maneira de cascata, indo para cada uma dessas áreas de operação. Vendas, Uhum. RH. Sim. RH, a gente tá falando hoje em dia que a gente tem o People Analytics. Uhum. Só que Sim. quanto que essas pessoas investem em ferramentas, equipe, investe algum tipo de verba Uhum. pensada nisso. Sim. Na minha visão, isso só acontece com grande. Uhum. Sim. Quem é. A gente tem Com um enorme, cliente- quem é gigante para Pra baixo. poder fazer o meia-culpa, a gente tem um cliente que tem Que aí é investi- gigante. que é gigantesco. Mas é porque também O da que ele natureza. gasta com dados não tá perto do que ele gasta para fazer um negócio dele existir. Não, não. Então, pronto. Mas é da natureza também do mercado. Por que grande empresa? Porque o mercado é mais competitivo. Ali Pode ser. ele precisa ter mais informação para E tomar porque ele é obrigado a fazer isso, né? Ele é Na minha obrigado visão, para demonstrar o resultado. Exato. Então, quando o cara ainda está muito pequeno e tudo, ele ainda está discutindo coisas muito básicas ainda, né? Quando ele está Muito pequeno eu entendo, mas às vezes eu tô falando de médias grandes, não Sim, enormes. médias, às vezes tem Uhum. médias. Isso. A gente às vezes conversa com médias empresas que não tem marketing estruturado. Se ela não tem marketing estruturado ainda, como é que você vai querer que ela estruture o data-driven marketing? Você tem grandes empresas que eu tirei foto, publiquei no Instagram do Mundo do Marketing, que coloca uma comunicação de ponto de venda numa folha eu 4, vi papel isso. A4, Eu feito, vi, parece que o eu filho vi. que fez, mas Eu vi. e aí? E são empresas que É. você conhece, de nome nacional. E que chegaram ali também porque fizeram alguma coisa certa, né? Eles não estavam ali. sim, Sim, Sacou? mas vai muito da maturidade, não só seja pequena, média ou grande, porque muitas startups já começam com maturidade analítica, que se ela não começar assim, ela não A gente tá consegue atendendo capturar. O aplicativo nem existe, os caras já estão contratando a Ela gente não pra- consegue capturar investimento, ela não Exato. consegue provar a sua tese. Então, assim, Isso é quando foda. tem muitas startups, especialmente na área de tecnologia, que já nascem assim, Sim. né? Exatamente por esses dois Talvez esse- até porque a mentalidade de quem é o founder ali já é uma mentalidade totalmente Não, diferente, porque né? às vezes o cara vai buscar É. essas duas coisas. O cara vai buscar investimento, O ele investidor precisa fala comprovar. também, é verdade. Ou ele vai ter que provar a tese dele. Como é que ele comprova a tese dele? Tem que ser com número, entendeu? O ponto principal é que eu acho que, do mesmo jeito que a startup está bem ali no início da jornada, essas outras empresas que estão em início de jornada, estarem imaturas ali é algo meio bizarro, porque você está criando uma parada do zero, e você tem a oportunidade de Uhum. criar uma parada do zero. Uhum. Dá para você tentar embutir isso junto, sabe? E Uhum. fazer algo, porque assim, você está criando uma empresa agora. Você está criando uma empresa para quantos anos? 10 anos? 15 anos? É a tua vida essa porra? Então não faz sentido você não pensar em dados agora, no início da jornada. Porque, na minha visão, pro Leandro complementar, na minha visão, vamos supor que agora eu olho meu time e falo, putz, a gente começou a vender mais. Uhum. Eu preciso ter um atendimento. Vai precisar de dados. Uhum. Vai. E talvez o atendimento, inclusive, seja a maior fonte de dados qualitativos. Uhum. Sim. Mas vai precisar ter dados. Agora eu vou começar a melhorar o meu time de produto. Vai precisar ter dados. Em qualquer esfera que a gente esteja falando da empresa, você vai precisar ter dados. Não tô falando só de marketing, tá? A gente tá dentro de marketing. sim. Mas em outras esferas, você vai precisar ter dado. E aí, a maior dificuldade que alguém vai começar, e volta ao que a gente falou, é chegar num lugar que não tem nada. E talvez exista há 9 anos. E eu chego e não tenho informação nenhuma. Pior. Porque tem noção, a quantidade de aprendizado que eu perdi nesse tempo. E de novo, volta. Se você for separar, eu acredito que o mercado de branding também vive um pouco disso. Separar quanto investimento você separou para isso? Não, isso aí não tem, não. Uhum. Mas na hora que o calo apertar, eu vou tirar de algum lugar, porque eu vou entender que é importante só na É necessidade. exatamente o Não no ponto que você pensamento, falou né? que eu queria falar. Quando o calo aperta, cara, É. tem que buscar. Geralmente, semana passada eu conversei com uma CMO de uma marca bem conhecida e ela falou assim, ó, eu entrei lá, acho que tem 3 anos e não tinha CRM.
E é um negócio que sobrevive de clientes comprando de uma coisa recorrente, assim, que você precisa agendar o negócio. Ah, mas só tem CRM de uma parte, mas marketing não tinha CRM, mas como assim não era integrado? Então, assim, às vezes você tem grandes empresas, médias empresas familiares, que aí o cara tem outros negócios, não foca naquilo, mas exatamente isso. Quando o calo aperta, quando a competitividade está grande, Quando eu aí tô não bem, tem foda-se o jeito. mundo, né? Aí não tem jeito. Só É que no hoje em amor dia ou na dor? Eu acho que esse problema, né, ele tem algumas causas aí, né? Estou trabalhando aqui com hipóteses, mas hipóteses de causas, né? Uma eu acho que é realmente a nossa formação, né? Como você perguntou, né? A pessoa ela sabe usar dados, ela sabe o que ela precisa, né? E na maioria das vezes não, né? Todo mercado novo que a gente entra, né? As empresas de tecnologia em geral fazem muito isso. Elas vão ali educando. Uhum. A gente está fazendo isso aqui de certa forma, né? É. Educando o mercado Sim. para que ele possa ter um pouco essa cultura, esse olhar. Se a gente for pensar a nossa formação, né? Até mesmo na faculdade, até mesmo na faculdade de administração, sei lá, quantas aulas, né, de gestão baseada em dados, data-driven, tomada de decisão, muito pouco, né? Muito pouco. É um professor ou outro que vai fazer alguma coisa. Então a gente não tem isso por excelência. Então, a cultura de negócios no Brasil, ela tem isso fraco, eu acho, né? O segundo ponto abrir uma empresa no Brasil e tocar também não é fácil por outras questões fiscais, né? Porra. E trabalhar com dados também não é barato, vamos dizer assim. Né? E aí entra o que eu acho que é o que acaba resolvendo dessa forma que a gente nos parece insatisfatória, né? Não, vou deixar claro, pra mim tá? Pra não parecer, pra mim é insatisfatório. Não, é insatisfatória. É insatisfatória. Mas é porque, às vezes, para a empresa, se aquilo resolveu a dor mais grave dela, ela vai pra próxima. Porque assim, o Excel, né? A galera toda Excel usa não é banco de dados, mas a galera acha que é. A galera usa o Excel. O Excel resolve muita dor ali no curto prazo, um investimento baixíssimo, né? Um conhecimento de uso das pessoas grande, muito problema de erro, de perda, né? Disso, aquilo, mas ele é uma ferramenta, a pessoa está tentando ali navegar. E eu acho que é onde esbarra, né? Que é a dificuldade das empresas comprovarem que investir, porque também não é barato, vai trazer retorno, né? Isso dentro de uma empresa grande, assim, pegando uma empresa grande, não é barato. Agora, dentro de um cara que está começando uma empresa, é barato. Porque depende do volume de dados. Depende do volume, sacou? A diferença do custo que a gente vai ter para ser muito caro montar uma cultura de dados do ponto de vista técnico vai basear em cima do volume. Talvez se eu sou essa empresa aí que tá gerando folhetim, né? Boletim informativo em folha 4 e eu tenho 70 anos de empresa e eu tô querendo montar uma estrutura de dados ou uma cultura de dados, beleza, para esse cara vai ter uma puta fricção porque ele tem acima de tudo já uma estrutura de compliance, uma porrada de coisa que ele tem que cumprir, e isso vai fazer com que isso fique muito caro. Agora, um cara que tá começando agora, não tem cabimento. É barato você começar a analisar dados ali de uma maneira minimamente escalável. É foda que você vai pegar E que bom que a gente chegou nesse momento da tecnologia, né? Que ficou barato analisar dados assim. Você vai pegar essa empresa que escreveu um negócio na 4 no supermercado, colou ali, e aí essa empresa depois vai falar assim, mas vendeu muito, tá? A ação vendeu muito, tá? Aí tu vai falar, como é que tu questiona aqui? Beleza, eu sei, poderia vender muito, mas foi uma merda. Deixa eu falar agora contigo de marca. Fudeu. Porque se ela tivesse minimamente prestando em marca, ela não teria imprimido a folha 4, por exemplo. Nem falando de apenas do nosso lado aqui de dados, né? Mas até a visão dela de marca, ela não teria impresso uma 4, que seria a promoção que eu faria no Camelô, mal comparando, né? No Camelô eu poderia imprimir assim, compre 3, leve 4. Uma coisa que me assusta muito quando a gente conversa com o Bruno é o lance de ele trazer essa visão de que as pessoas não estão nem com times de marketing estruturados, tá ligado? Tipo assim, quando que vai chegar essa onda pra surfar, tá ligado? Dos dados. É verdade, mas é verdade. Isso é pura verdade. Muitas médias empresas não têm, a maioria das médias empresas não tem marketing estruturado. E às vezes a grande ainda não tá ainda não tem essa maturidade, né? Sim. Vamos supor, uma empresa que ela pode estar muito preocupada com vender, né? Sim. Ela bota um vendedor primeiro, bota mais de vendedor, e ele vai ser o marketing durante muito tempo, né? Até que ela chegue num certo nível, vai ter o marketing ali para atuar. Não, acho que o meu conceito de dado é que muitas vezes eu não deixo, eu deixo implícito no explícito. O conceito do que eu, na minha visão, falo sobre o que é um data-driven marketing.
A minha visão, e até falo isso um pouco no livro, é que o vendedor poderia estar fazendo isso. Quando ele chegasse e pegasse um caderno, uma caneta e falasse: 30 pessoas olharam a gôndola hoje. Dessas 30, 20 pegaram o produto, 10 não pegaram. Por quê? Minimamente ele falou que 30 pessoas entraram, 20 pegaram. Ele já está fazendo, querendo ou não, um dado de maneira muito simplista, ruim e tal, que a gente sabe. Mas na hora que ele vai convencer alguém de que os dados são importantes, ele tem o poder na mão. Porque ele olhou e falou assim, pô, existe alguma forma de eu automatizar e escalar isso aqui? Porque eu estou fazendo na mão e minimamente, só de ver que 30 pessoas entraram no corredor, 20 pegaram meu produto que estava na gôndola e 10 não, e eu entendi por que os 10 não pegaram, já fizeram com que 25 peguem agora. Se eu tiver uma forma agora de ter um dashboard, não sei o que, uma maneira escalável que me ajude a fazer isso, ele está comprovando minimamente que se ele escalar isso e aumentar isso, vai dar certo. Aí, pô, eu acredito que é muito mais fácil o poder de convencimento de quem tem o cheque na mão, de falar, porra, sim, se com papel e caneta tu já trouxe uma venda, imagina com a ferramenta. Vamos lá. E eu acho que as pessoas muitas vezes miram já na ferramenta, sem eu nem ter comprovado o valor mínimo que esse dado gera para minha companhia, sacou? A questão do go-to-market que estava falando, né? Ela conecta muito com situações como essa, né? Go-to-market vai começar na identificação de quem é o seu perfil ideal de cliente, né? Desse que a gente chama de CP, né? CP, perfeito. Do perfil de cliente, você dimensiona e segmenta o mercado. Então, aí que você vai entender onde você tem que direcionar esforços, para quem você vai vender, qual é o tamanho desse mercado, né? Se a empresa negligencia, né, como você falou, negligencia essa etapa e vai direto, é muito comum que ela vai estar vendendo para mercados que não são compradores, que não tem gente com perfil de compra, e aí está botando um monte de vendedor, não está entendendo que ele não consegue vender, está investindo em marketing, não está entendendo Ou que vende o marketing... da churn daqui a pouco. não abre tem uma TV. loja, abre um ponto, uma loja No num lugar que não errado. vende, Não, e isso tem que você fechar. falou, Leandro, é maravilhoso, porque para eu entender meu ICP, eu minimamente posso ter feito pesquisa, aquilo que você falou Tem no que ser início, dado, é dado. mesmo que seja dado quali. a do primeiro tempo. Exatamente. Não, Eu e acho que é- dado de venda, dados históricos de Exato, venda, exato. né? E às vezes, se eu não sou um produto tão disruptivo, do meu concorrente, pô. Porque é algo que eu posso ter. Eu posso ter benchmark separado em dois. Em quem eu aspiro ser e em quem é meu concorrente agora. Então eu posso olhar quem é meu concorrente agora e falar, pô, o ICP desse cara que vende o mesmo produto que o meu é esse. Vou seguir ele. E depois eu vejo se vai dar certo, dar errado. Minimamente eu tenho um dado que é um benchmark que eu corri atrás, fui ver, pesquisar. Então acho que é muito difícil, na minha visão, beleza, eu tô falando do alto do meu pedestal da minha bolha. De 9 anos de empresa, tá falando aqui que para mim é muito difícil não olhar um dado para seguir uma decisão. Mas muita gente não olha. Eu acho que esse é o ponto, porque na minha visão hoje o mercado ele joga isso num pedestal de dificuldade, de que é difícil, caro e muito complexo. Quando às vezes começar é mais simples para eu vender e mostrar o potencial que isso tem na hora que eu for, sim, para essa complexidade, para esse investimento. Cadê a agilidade nesse caso, né? Onde é que está definido o que é um MVP de uma cultura de dados aqui? Vocês conseguem trazer uma visão? Tipo assim, o cara que está... ele ouviu esse podcast aqui e ele falou, caralho, beleza, eu já entendi que eu preciso, mas o que é um MVP disso? Sacou? Porque aí a gente vai botar isso em tantas semanas e eu consigo, daqui a tanto tempo, ter esse MVP de dados aqui dentro da minha estrutura. E junto desse MVP, o MVD, qual o dado mínimo viável que comprove isso, sacou? Exatamente. Depende muito da... É muito bom. A palavra- O depende é foda, O cara. depende, mas marketing tudo Depende da Depende. saiu bem, saiu bem. Não, mas eu Mas falo tudo em bem. aula, eu falo assim, olha, eu vou fazer várias perguntas para vocês aqui. Quem quiser acertar sempre, é só responder a mesma coisa. Depende. Depende. Porque gestão, né? Você A merece gestão, senioridade, né? o que é bom para uma empresa, não necessariamente é bom para outra. O que é bom para uma empresa não é bom para a mesma empresa daqui a 6 meses, Sim, né? sim. Então, o contexto é rei. É, O contexto é muitas rei. vezes até culturalmente em empresas, você vê que às vezes você iniciou com uma equipe e talvez aquela mesma equipe ela não se adaptou a outro universo da empresa e nesse momento você vai ter que trocar de equipe, porque você está em outro momento. Eu vejo isso até com... Você pode ver isso até com Fórmula 1, cara. Às vezes você vê que um piloto tá na Williams e ele tá, meu irmão, com um carro da Williams que não é foda e chegando em terceiro e quarto. Aí ele fala assim, pra eu ser campeão eu tenho que ir pra Ferrari e McLaren. Aí ele vai pra Ferrari e McLaren campeão. Contei a história aqui de quem agora? De Ayrton Senna, porra, né? Ele não foi campeão, mas corria igual filha da mãe. Quando ele trocou a escuderia, trocou a equipe, ele chegou mais longe. Então, Mas ele não correu na Ferrari, não. Não, correu na McLaren. Mas para responder, para não ficar no muro, não depende, eu acho que no MVP a primeira coisa assim, analisar. Mas antes de analisar, você tem que Analisar.
Também. Antes de analisar, você tem que ter as ferramentas, né? Você tem que ter o que eu vou analisar, né? Por que eu vou analisar? Eu acho que esse é o MVP, né? Sim. Esse é o Vou MVP. complementar. Né? A minha, já falei aqui, duas vai ser a terceira. Começa no objetivo. Então, assim, o objetivo ele está quantificado, está mensurado. Isso desdobrou para todas as áreas, né? Qual é a correlação do que eu preciso entregar para que aquele objetivo seja entregue, né? E como é que eu meço isso, né? Como é que eu meço esse resultado? Então, todo mundo sabe como vai medir o resultado das ações que levam ao objetivo da sua área, que levam ao objetivo principal? Sim, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, que eu acho que aí para fechar a base da base todo mundo consegue medir, tem formas de medir, né? Porque eu posso descobrir que eu preciso mensurar alguma coisa que eu não tenho esse dado disponível, que eu preciso comprar o dado, que eu preciso de uma ferramenta que calcule essa métrica ou que me forneça essa informação. Né? Sim, com certeza. E acho que essa é a base. E aí, talvez, né, para fechar, o investimento, né? O budget para poder fazer. Eu acho que eu só adicionaria um ponto em cima dessa estrutura que vocês colocaram no GMVP, que é quem são as pessoas que vão consumir esses dados dentro dessa hierarquia, essa árvore de métricas aqui, para eu poder tentar deixar o dado mais disponível possível no MVP. É isso. Isso é legal. Isso a gente tem lá, né? Que eu acho que ajudou muito. Tem uma área de operations que vai cuidar dos dados. Então, olha só, as áreas funcionais são especialistas no que tem que fazer, precisam de mensuração, precisam de acompanhamento. Então, tem uma área que vai conversar com todas elas. O ruim é que pode virar gargalo, né? Todo mundo demandando, ela não vai conseguir entregar para todo mundo, mas é o responsável. Então, assim, existe uma área meio interna, né, que só atende a cliente interno, que ela faz a gestão dos dados. Isso tende a funcionar muito bem. Mesmo que no começo tenha muito por ser construído por essa área, ao longo do tempo as coisas vão sendo construídas e aí você passa a ter, né, uma cultura de gestão que é mediada por uma área que tem até uma isenção, como a gente falou ali, né? Ela é a área dos dados. Luciano, se a galera tá ouvindo esse podcast aqui, meu irmão, tá aprendendo pra caramba, tá aqui no conteúdo, tá tomando uma porrada, tenho certeza que tem a galera que tá assim, tomei a minha. Eu tenho certeza que a galera tá ouvindo, tá assim, tomei a minha. Essa aí parece que falou pra mim, hein? Tem certeza? Mas se a galera quiser aprender... Os amigos do Bruno deve estar tudo escutando agora. Esse daqui acho que ele falou do meu. Me citou. E se a galera quiser estudar e aprender mais sobre isso? Métricas Boss Prime, para você poder aprender não só esse tema aqui, mas vários outros lá, mais 22 treinamentos. Inclusive, já lançou BigQuery? Já deve ter lançado, não sei. Até lá, acho que já... Senão, já deu spoiler. Se não, já dei spoiler. Você sabe que vai sair um curso de Google BigQuery aí, para você... porque eu digo isso porque lá tem muito sobre como que a gente organiza essa estrutura do ponto de vista técnico. O João, ele montou essa estrutura e foi muito feliz nisso, porque muito a ideia nossa... Eu fiquei feliz, né? Porque eu vou vender isso para vocês agora. Mas ele conseguiu montar um curso onde a gente consegue ter todos os pontos ali de, como que eu estruturo essa conta, como eu mitigo os riscos que a gente tem ali dentro da estrutura. Então é muito interessante. Tem um link aqui para você ganhar uma moral aí, um desconto. Clica aí, o que tu ganha, tu ganha. Fica o salve aí, a gente vai deixar, tem uma perguntinha rolando aqui nesse Spotify. Se você descer, você vai ter uma pergunta e uma enquete. A pergunta normalmente é o que você achou desse episódio. Lança aqui, comenta para dar essa moral pra gente. E tem uma enquete aí. Faz sentido a gente falar mais sobre Data Driven Marketing, ter outras coisas em conjunto? Então vota aí também para dar moral, porque a gente está fazendo o quê? Uma enquete, ouvindo o nosso usuário com um dado qualitativo que vai o quê? Orientar a nossa produção de conteúdo. Porra, isso aqui, ó, é você ouvindo o podcast e vendo na prática, meu irmão. Sim. Né? E se a galera quiser andar com a mamba negra que aumenta a produtividade? Aí você vai na nossa parceria com a Reserva Inc., a lojinha, tá aí para você poder comprar não só essa camisa que o Gustavo tá usando, mas todas as camisas que a gente já deu pro Bruno do Mundo no Marketing também. Você pode ir lá. Modelo oficial. O Bruno é nosso modelo oficial. É bom que toda vez que ele vai gravar... Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia subir uma foto de uma camisa, de uma estampa, e o modelo ser ele, lá no site da lojinha. Gostei. Seria muito eu não bom. sei se vai ser boa, não. Não, eu acho que muito. E uma outra coisa que a gente pode fazer é te mandar o kit todo. Pode ser. Que aí pode o casaco ele não tem, né? Eu já tenho três. Mas tu precisa ter 5, uma por dia. O casaco tu não tem, não, Uma por dia, tem que gravar uma por dia. No próximo podcast a gente arruma o casaco. 5, porque toda vez que tu for gravar, tu fala assim, camisa eu vou, deixa eu escolher da métrica, tem 5. Essa é uma boa, e casaco é uma boa casaco, também. não, o próximo a gente dá um jeito no casaco. Tatuagem, se quiser também. Vou ficar devendo. Pra gente ir pros nossos finalmente desse papo incrível, que é a hora
passa rápido, é aquele momento que eu tenho certeza, por a gente não estar ao vivo, Uhum. que o ouvinte tá, porra. Só na cabeça dele. Mas eu tenho certeza que ele votou já na enquete aqui. A gente vai com bate-bola. Uhum. Leandro. Você precisa entender o que é nosso bate-bola aqui. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que falar aquilo que tá no coração. Você pode contextualizar o que você quiser, mas não tem que pensar muito, não. Eu vou começar pelo Bruno, para facilitar a tua vida, porque você Tá. pensa na resposta. Uhum. E depois eu começo com você, beleza? Tá bom. Então, Bruno Melo, presidente do mundo do marketing. Não, presidente do marketing. Presidente Não, do não, marketing. É o presida, É o porra. presida, É o presida. do MM. É o eu gostei presida. dessa. Bate bola, hein? Pergunta Pergunta de que eu Enem. faço aqui agora. Vamos lá, não tem depende não. Um trem está a 300 km. Não tem depende não. Vamos lá. Falar de matemática para marketing. É, marketing aí, né? Vamos lá. Ó. É inadmissível que as empresas ainda não tomem decisões com menos achismos. Mas a gente tem que entender o contexto, né? É o famoso depende. Né? Mais uma vez. Mas assim, Tá bom demais. é muito de onde que ela quer chegar, né? Se ela não quer crescer, se ela vai, sabe, continuar patinando, pode Não, não e vai olhar. muito do quanto que esse cara tem de expectativa que o negócio dele sobreviva também. Exato. Uma empresa que, tipo, hoje não tá orientada a dados, ela talvez viva, talvez não, né? Provavelmente vai viver menos tempo do que uma que tem orientação a ela vai dados. ter obrigação. Não É. tem mais escolha. Eu acho que é inadmissível, sim, porque o contrário disso é agir somente na intuição, somente no palpite, né? Dá para você ser orientado a dados, mesmo sem muito investimento, muita infraestrutura, Perfeito. né? É você buscar as evidências, né? Alguns níveis de tomada de decisão vão precisar, efetivamente, de determinados dados ou sistemas, né? Mas tem muita coisa que não, né? Então, ser um profissional, né, que evita a tomada de decisão com base na intuição, eu acho que já deveria estar disseminado a todos, mesmo da área da criação. Poxa, criei uma campanha maravilhosa, testa com um pouquinho de gente para ver a reação, né, dessa criação maravilhosa, para ver se ela realmente vai tá funcionando ou não. Então, eu diria que sim, é inadmissível. Agora a pergunta começa por você, hein? Data Driven Marketing é um pleonasmo vicioso igual subir para cima e descer para baixo? Olha, eu acho que sim, eu acho que né? Se não é, se alguém acha que não é, deveria talvez fazer uma autocrítica, uma autoanálise para entender, né? Porque é verdade também, né? Mesmo o marketing tradicional, da frase que você citou, eles estavam olhando ali para uma resposta em vendas, né? Aquele professor antigo. Tá olhando para dado e para resultado, né? Claro que quanto menos ferramenta tem, mais a gente aposta na intuição. Mas a gente aposta na intuição, toma uma decisão e observa de alguma forma onde ela está indo. Perfeito. Isso também é ser data-driven. Então, Perfeito. eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Embora tenha implicações, né? É. Uns mais, uns menos. Perfeito. E aí, Bruno? 100%. Gostou do 1000%. pleonasmo, né? Professor 1000%. Pasquale aqui, né, moleque? 1000%. Marketing que não é orientado a dados, a resultado hoje, não é marketing, simplesmente. O profissional que não olha isso, já falei aqui, acho que já devo ter falado, o profissional de marketing hoje ele trabalha muito mais com planilha do que com PowerPoint, né? Com ferramentas, com plataformas, do que com PowerPoint, com Word. Né? Muito mais, mas seja o cara criativo ainda, não no sentido só da campanha e tudo mais, criativo de soluções, né? De oportunidades, de saídas e tudo, mas isso tem que estar sendo data-driven. É condição sine qua non pro profissional de marketing hoje. Eu falo no MBA, você entrou no MBA, entrou no marketing, né? Achando que aqui tem que é só criatividade. Não, cara, aqui é análise pura hoje. Porra. Luciano, sabe o que eu descobri nesse podcast inteiro? Não. Que eu sou Analytics Talks Driven. Eu sou orientado a esse podcast. Entendi. Porra, Tem muita gente que eu espero que seja também. Eu né? também? E o que esses filhos da puta estão ouvindo a gente tem que fazer? Se você não der 5 estrelas aí, você é um animal. 5 estrelas, se inscrever no YouTube. Muito bom. 5 estrelas, seguir no YouTube, tá inscrito no Spotify. O mínimo é compartilhar com os outros, porque assim eu não quero, em hipótese alguma, que o seu marketing não seja orientado a dados. Mas dizem por aí que quem não faz isso acaba pode sendo dar. baseado no achismo. Eu não quero que isso aconteça. É minimamente um inscreva-se com 5 estrelas, um joinha.
que automaticamente você começa já a ser orientado a dados. Por quê? Porque você está orientando a gente aos dados. Olha só, minimamente. Me ajuda Boa. a te ajudar. Pô. Quem quer rir tem que fazer rir. Exatamente. Se eu te ajudar, você tem que me ajudar. Mais uma vez, Leandro, muito obrigado pela sua Eu que participação, meu agradeço. camarada. A gente que agradece. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, trocado essa ideia. Foi um papo incrível, cara. Legal, obrigado também. Agradeço aí o Bruno, vocês também pelo convite. Foi ótimo o papo, me senti muito bem. Que bom. Espero aí também ter contribuído com a nossa audiência. Com Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Bruno, mais uma vez, né? Já Mais sai uma daqui vez. com a conta, sei lá, da internet. Mais uma vez, pro próximo vocês podem pedir, pede pra eu sair, não, pede pra eu voltar. Pede pra ele voltar, que ele vai ser a primeira pessoa a ter um enxoval completo da Métricas É Boss. verdade. Exatamente. Mais uma vez, né, Luciano? É isso. Podcast incrível. Até a próxima Uma aula de semana. formato Uma de aula podcast. que você não pagou nada por isso. aí, vai pagar. Já vai pagar. 5 estrelas, inscreva-se. Toda quinta-feira, novo episódio pra você. Não esqueça, 6 da manhã, tamo aqui. Valeu! Valeu!